Olá, como você está? Você sabia que um dos milagres mais marcantes da vida do profeta Eliseu é o que está registrado no capítulo 4, no início do capítulo 4 do livro de 2 Reis? Aí fala de um milagre que se passou na vida de uma viúva através da vida do profeta Eliseu, quando ela teve abundância de azeite. Todos conhecem muito bem a história em que narra que o marido dessa mulher havia morrido, deixando a família endividada, e os credores, conforme lhes dava garantia a lei, queria levar os filhos dessa mulher como forma de pagamento. O azeite é uma palavra-chave nesse capítulo, ou nesta perícope, nesse texto. Embora a palavra azeite, que está aí no versículo 4 desta passagem, não conste lá no texto hebraico, ele está presente tão somente nos versículos 2, 6 e 7, ela é fundamental no processo do milagre desta mulher. A ideia de shaman, ou de shemen, do azeite, é algo fundamental na sociedade de então, e porque tudo ia girar quase que em torno do fruto da oliveira e do fruto da videira. Nós temos aqui essa palavra shemen, que significa óleo, graxa, azeite, usada até mesmo como a ideia de prosperidade, de abundância, porque tinha um papel fundamental, uma representação fundamental na sociedade de então. Essa palavra está relacionada então com tudo aquilo que é a ideia de bênção, de prosperidade, que fazia funcionar grande parte da vida de então. Embora, devido à abundância de oliveiras, fosse um produto comum, de maneira que podemos ver ele sendo usado desde o cozinhar ao uso em objetos sagrados, na consagração de reis, ou sobre corpos que tinham necessidades de uma revitalização da pele, nós vamos ver que há um destaque outro muito importante nesse texto, que vai simplesmente para lá de enfocar a grande quantidade de azeite que chegou até essa mulher. Nós vamos ver que quando o profeta pergunta o que ela tem em casa, ela diz que tem tão somente um açuque de azeite. Na verdade, ela está dizendo que ela tem um pequeno jarro ou uma pequena garrafa para óleo, e essa é a única aparição que nós vamos encontrar desse vocábulo no Primeiro Testamento. O que difere é que então ele depois manda ela buscar, e aqui usa a palavra keli, embora nós vamos encontrar sempre sendo mencionado em algumas traduções vasos de azeite, as palavras são distintas quando ela diz que tem em casa um açuque e ele manda ela buscar keli. Keli, uma palavra que vai aparecer mais de 300 vezes no Primeiro Testamento, vai se oscilar aí de 320 a 325 vezes. Ela é alusiva a qualquer objeto ou utensílio, desde uma ferramenta a uma qualidade, desde algo para se referir a uma matéria, ou que algo pertence a, ou que é algo para ser usado em uma coisa específica, ou seja, qualquer objeto ou utensílio podia ser chamado de keli. O que ia fazer-se entender o que era em verdade era o contexto, era a especificação, ou seja, um vaso para azeite, uma coisa, para algo específico. Na verdade, o profeta manda ela buscar qualquer segmento de coisas e recipientes em que pudesse se colocar azeite. Mas aqui nós vamos ver que quando ela diz que ela tem um açuque de azeite, Wilhelm Gesenius, um dos melhores hebraístas da história, vai dizer que essa palavra tem origem suk, que é a ideia de ungir, de ungir-se, de ungir com azeite, que era o azeite em essência usado para a unção de reis, ou em outros casos raros,
para perfumar alguém, como é o caso de quando alguém vinha de uma peregrinação baixo sol escaldante e era recebido em uma casa, e se costumava ungir essa pessoa, que é o sentido proposto lá no Salmo 23. Então, o diferencial que nós vemos aqui é que, uma vez que o milagre foi feito a partir do azeite que ela não tinha o azeite de baixa qualidade, ela não tinha o azeite para as coisas corriqueiras. Essa pequena garrafa ela guardava como uma preciosidade. Essa pequena garrafa de azeite ela tinha como uma relíquia. Essa pequena garrafa de azeite tinha um valor grande para a realidade daquela mulher, de maneira que vai para além de um milagre feito de coisas comuns, ou seja, que o resultado foi coisas de um baixo valor. Não, esse azeite tão selecionado para esse fim tão específico, quando é multiplicado, o profeta diz que era para então ela pagar as dívidas com que ia resultar daí, da venda disso, e criar os seus filhos, ou seja, dado o valor e a quantidade que ela podia conseguir a partir desse azeite. O que ela guardava ia para além das coisas do dia a dia, ia para além das coisas simplesmente ordinárias. Ela guardava algo de excelência, e nessa excelência que ela retinha, nesse açúcar, é que o Senhor tem feito um milagre que lhe deu uma boa condição, não só de quitar suas dívidas, mas como viver de maneira próspera. Assim, o diferencial aqui está, é que açúcar era uma palavra diretamente conectada com a ideia de o azeite que era designado para fim de unção de um rei, ou o azeite que era aplicado no ato de perfumar uma pessoa, o que dava a este azeite um valor bem acima do que o ordinário usado, por exemplo, para cozinhar. Bem, aqui pelo velho continente, nós seguimos vivendo como sementes do reino de Deus.